Eu acho que é fundamental, a gente vai insistir em dizer para as pessoas, acalmem-se, acalmem-se. Ninguém melhor do que a doutora Nicole para responder isso. Coronavírus é uma doença, é um vírus que a gente recebe ele através do contato, a gente acaba, ele é contagioso, mas a gente precisa se prevenir. Agora, essa situação, no atual cenário que a gente vive, é ou não é um motivo para as pessoas sentirem-se pânico dentro de casa? Não é para ter pânico. O que a gente precisa agora é só tomar medidas preventivas. Eu achei muito pertinente o que o Geraldo falou. O que a gente não quer é que aconteça o que aconteceu na Itália. Se a gente conseguir barrar essa onda agora, achatar a curva de transmissão, as coisas vão ser muito mais fáceis para ser lidadas depois. Não é que não vai ter mais a contaminação, vai ser em menor escala. Primeiro, eu queria lembrar que o vírus tem 80%, 90% das vezes é muito leve e tem pessoas assintomáticas que carregam esse vírus e nem sentem. Quando a gente pede a barreira social, é para evitar que os vulneráveis, como os diabéticos, os maiores de 60 anos, os que têm doença cardiológicas como hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto, pulmão, como DPOC, asma, enfisema pulmonar e neoplasia sejam afetados nesse momento. Doutora, você falou dos cardiopatas, as pessoas que também fazem tratamento usando medicamentos de uso contínuo para combater a hipertensão. Aí eu te pergunto, muito se falou sobre o ibuprofeno, que não é recomendado o uso por conta da automedicação. Mas quem toma o remédio antihipertensivo, ele tem uma orientação médica. O que muda nesse cenário agora? Na verdade, são dois pontos importantes. O ibuprofeno, a gente tem um pequeno estudo em que observou uma maior manifestação da doença em quem pega o coronavírus. Me justifico. Então, talvez uma maior entrada do vírus na célula em pessoas que estão usando o ibuprofeno como antitérmico. Aqui no Brasil, a gente não usa muito nós adultos, é mais usado fora. E usa-se muito em crianças como antitérmico, mas ele também é anti-inflamatório. Ele combate esses sintomas de mal-estar. Então, um estudo pequeno observou uma forma mais agressiva do corona, da manifestação em quem usava ibuprofeno. Esse é o primeiro ponto. Tá. Então, a gente pede para que use, então, o paracetamol, que todo mundo conhece, é acessível e tem em todas as farmácias. Mas a gente vai usar ele como sintomático, para aliviar a febre, para aliviar o mal-estar. Não tem tratamento. Do ponto de vista cardiológico, nós observamos, teve um outro estudo observando que quem usa medicamentos da classe de IECA e BRA, que são as losartanas, o enalapril, candesartanas, essas medicações que foram até alvo de outras polêmicas, do sal dela durante o ano passado, assim, o medicamento antihipertensivo mais usado no país, poderia ter um quadro pulmonar em quem tem Covid, quem tem positivo pior. Quem pode desenvolver mais falta de ar, maior complicação. Então, nós estamos individualizando. Pessoas que usam esta droga apenas como controle de pressão e está apresentando sintomas gripais, seria pertinente a troca, mas tem que ser individualizado com o cardiologista, porque essa medicação é a primeira escolha para quem já infartou. Ela muda a mortalidade. É muito importante que use essa medicação. Então, pessoas que usam essas medicações estão gripadas, devem procurar o seu cardiologista sem pânico para que essa medicação seja trocada. Muito importante isso que você falou e vai esclarecer a dúvida de muita gente. Geraldo. Doutora Nicole Queiroz, ao vivo aí no estúdio da nossa Record TV, cardiologista, falando com a gente aqui do Balanço Geral. Doutora, duas colocações, duas perguntas importantes para a senhora, dúvidas. Tempo de duração do vírus de alguém infectado que toca no tecido. Eu estou infectado, por exemplo, dando um exemplo, eu toco num tecido de casa ou no meu convívio, o metal, na pele, na madeira, no plástico, já tem informações. E o principal que eu gostaria que a senhora alertasse também, a questão da vacina. Atenção, população. O Brasil muitas vezes tem uma ignorância, o brasileiro tem uma ignorância de achar que a vacina não funciona, que a vacina passa mal. E nós temos que ser vacinados, principalmente o grupo de risco. Não tem vacina do coronavírus, mas essa vacina da gripe, ela é muito importante. Doutora? Sim, então vamos lá. Primeiro que a gente não tem nenhum estudo mostrando, tá, o tempo do vírus fora do corpo.
existem, assim, apontamentos, pequenas observações. Falar que ele dura 12 horas, como eu vi rodando na internet, não tem embasamento científico até o momento nenhum. Então, é importante que toda vez que você toque uma superfície, toque um objeto, antes de levar ele para o rosto, fazer a higiene correta. Esse pânico que tá de álcool gel esgotando e sendo até alvo de roubos, de saques, assim, é um pouco exagero, porque a gente sabe que a lavagem das mãos funciona tão bem quanto o uso do álcool gel. Então, esse é o primeiro ponto para respirar. E, desculpa, o que foi outra coisa, Geraldo, que você me falou? A respeito da importância da vacina, não somente para os grupos de risco. Por exemplo, eu sou diabético, a senhora sabe disso, o mundo sabe aí, né? Mas a importância da vacina, o governo de São Paulo, as farmácias, começa aí dia 23 a vacinação, dia 13 nas farmácias, a importância da vacina nesse momento. É muito importante vacinar, gente, porque o H1N1 ainda tem uma letalidade maior do que o corona. Embora seja um vírus novo, que a gente está conhecendo agora o perfil dele, as coisas como funcionam, eu queria lembrar que o H1N1 ainda tem a mortalidade maior. Para que é que nós vamos ficar suscetível a uma doença letal ou algo que possa nos matar se tem vacina? É ignorância. A gente só não vai vacinar se tiver gripado, com febre e passar por um médico e o médico disser que não precisa dessa vacina, o que eu acho bem pouco provável. Pessoas como você, Geraldo, que tem diabetes, costumamos ter muito mais cuidado, porque não é que você fica suscetível só a ter um sistema imunológico talvez um pouco mais frágil. O problema é que uma resposta de diabetes frente a uma infecção viral ou bacteriana é muito grande, podendo levar a uma descompensação do diabetes com coisas catastróficas que você já sabe. Bom, muita gente fazendo pergunta através das redes sociais. Renato Lombardi também tem pergunta para fazer. É importante você participar com a gente também aqui. Lombardi, você. Doutora Nicole, boa tarde. Eu tenho mais de 70 anos, eu estou trabalhando em casa, como a TV... A gente vai só restabelecer o contato, a conexão com o Lombardi e a gente segue, ele volta a falar com a gente. Agora, doutora, deixa eu te fazer uma pergunta, que foi uma pessoa que mandou uma mensagem para a gente através da rede social. As pessoas que possuem lúpus, que foram diagnosticadas com a doença, como é que é a situação para elas? Elas são do grupo do imunossuprimidos. Então, assim, se você tem lúpus e está usando a medicação que é imunossupressora, você também é uma paciente de risco. Deve evitar aglomerações. Lembrando que o vírus passa por gotículas, então quando eu falo, quando eu respiro, quando eu espirro, eu estou espalhando esse vírus, mesmo que eu esteja assintomática. E quando você que tem um sistema imunológico debilitado ou medicamentosamente forçado a estar debilitado, porque o funcionamento da medicação para o lúpus é impedir que a doença te agrida, a gente acaba quebrando seu sistema imunológico, te deixa mais suscetível a ter essa infecção e outras. Então, evite aglomeração. Doutora Nicole Queiroz, ela é médica cardiologista, está aqui com a gente respondendo várias dúvidas. A gente já volta a falar com a doutora Nicole. Tem muita coisa para ela responder ainda, tem muita informação para ser prestada, para poder orientar as pessoas que acompanham aqui o nosso programa. É que o governador João Dória, ele segue no Palácio falando nessa coletiva que foi convocada agora no início da tarde e a gente vai voltar a ouvir um instante desse pronunciamento. São sistemas de prisão temporária, não são os centros penitenciários do Estado de São Paulo, absolutamente sob controle. E ontem nós tivemos uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General Campos, com toda a nossa estrutura aqui, sistema prisional, Polícia Civil e Polícia Militar, operando normalmente e reforçadamente, em alguns casos, para garantir a segurança dos brasileiros de São Paulo. Delegacias têm regime especial ou não? Não, nada, absolutamente nada. Não há nenhuma alteração no funcionamento das delegacias da Polícia Civil no Estado de São Paulo, em todo o Estado de São Paulo, incluindo capital e região metropolitana, e também nenhuma alteração no funcionamento das DDMs, Delegacias da Mulher, sejam aquelas que operam 24 horas, sejam aquelas que operam no regime diurno. A última pergunta de hoje é do jornalista que estava exatamente falando ao vivo, o jornalista Giba Bergamin, da TV Globo. Giba, boa tarde.
ou Wallace, que eu vejo aqui ao lado, embora não esteja com o nome. Ele me deu a vez, governador. Ok, Wallace. Vou passar para o Wallace, governador, desculpa. Perfeito. Wallace, boa tarde. Boa tarde a todos. Governador, a minha pergunta, o senhor vai se lembrar, eu acho que eu já fiz parcialmente no domingo, só que agora o quadro mudou. Perguntei ao senhor no domingo passado. Quando é que nós vamos deixar o quadro de recomendação e passar a ser de proibição? De lá para cá, nós tivemos mortes, tivemos um número maior de contágios e hoje vocês estão novamente recomendando que os shoppings fechem. Eu estou perguntando isso por quê? Porque eu tenho visto bares, restaurantes, metrô, todos com movimento. Menos movimento, mas todos com movimento. E nesse cenário de recomendação, quando é que nós vamos adotar o termo proibição? Quando for necessário, Wallace. O governo do Estado de São Paulo age de forma responsável e amparado nas informações advindas do Centro de Contingência do Covid-19. Não houve nenhuma restrição a restaurantes, bares, padarias e cafés até o presente momento. Houve sim, e volto a reafirmar, recomendação para que pessoas com mais de 60 anos não saiam das suas casas por nenhuma razão, exceto casos extremos, e que evitem aglomerações. As pessoas aqui no Estado de São Paulo, quero voltar a afirmar, têm tido visão responsável e solidária em relação a esse problema. Se houver alguma circunstância, diante das medidas de recomendação do governo do Estado de São Paulo, que não sejam obedecidas, usaremos a força da lei e aí será determinado por lei. Nenhuma das recomendações feitas até aqui pelo Centro de Contingência do Covid-19, até o presente momento, foi desobedecida por nenhum setor. Todos seguiram rigorosamente esta orientação e, sinceramente, não vejo razão para haver desobediência. Uma questão de saúde pública e de interesse daquelas pessoas que ou estão no ambiente ou empregam no ambiente e dependem disso, não só para viver, como os seus negócios para sobreviver. Havendo necessidade, Wallace, de medidas mais duras, o governo do Estado de São Paulo não hesitará em colocá-las em prática. Até o presente momento, as recomendações têm sido obedecidas e aproveito a sua pergunta para, ao final dessa coletiva, recomendar às pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, sigam rigorosamente as orientações do governo do Estado de São Paulo. Elas são diárias e, às vezes, mais de uma vez, por isso temos o Centro de Contingência do Covid-19, sob a coordenação de um infectologista respeitado, como é o Dr. Davi Wipp. Ele não age sozinho, nós temos um grupo, hoje são 12 pessoas, sob a coordenação do Dr. Davi, mais a participação do secretário Zé Henrique Guerma, do Estado de São Paulo, e também do secretário José Aparecido, do município, da capital de São Paulo, dado ao fato de que a capital, com 13 milhões de habitantes, é uma cidade que tem o maior volume de pessoas infectadas em todo o país. Então, governador João Dória, encerrando a coletiva e respondendo a última pergunta, né? Por que não a obrigatoriedade? É porque agora ainda não é o momento. Será que a gente, se todo mundo, doutora, seguir essas recomendações preventivas, evitar esse contato social, fazendo o isolamento social dentro de casa, juntos, a gente consegue eliminar de uma vez por todas? Tenho certeza absoluta. Nós vamos diminuir o impacto para uma forma que a gente receba pessoas que tenham, de fato, contaminação, mas que vai ter efeitos leves, brandos, e a gente vai conseguir proteger quem é mais importante, que são os vulneráveis, né? Coronavírus mata, o influenza também mata, a vacina contra o influenza já vai começar a ser aplicada a partir do próximo dia 23. Mas e a precaução, a prevenção contra o corona? Segue nas mesmas recomendações? É a mais importante. A lavagem das mãos, doutora, entrando e saindo dos lugares é a mais importante. O pessoal está preocupado com máscara. Quem tem que usar máscara sou eu, os meus colegas médicos, enfermagem, fisioterapia. Quem está na linha de frente, quem vai entubar o paciente se for necessário, fazer a inalação, fazer o atendimento, fazer o exame físico, quem está ali no rostinho. Não precisa ficar desesperado. A gente coloca a máscara assim que chega no pronto-socorro e aciona: estou gripado, porque todos os pronto-atendimentos, o público e o particular, estão com um sistema de reconhecimento precoce de quem chega já com sintoma. Tem banner em todos os pronto-atendimentos falando: se você está gripado, acione a equipe e peça sua máscara. Por quê? Para essa pessoa potencialmente infectada não disseminar para toda aquela aglomeração da sala de espera. Então, é lavar as mãos, comer melhor, dormir melhor, se proteger, ter uma atividade de autocuidado neste momento melhor para evitar de você ser um vetor ambulante. Geraldo Luiz quer falar com você também. Doutora, nós vivemos num país tropical, né? A gente sabe que essa questão do vírus, ele se transforma demais, ele se adapta, né?
Então, muitas pessoas me perguntando aqui também, esse clima tropical do Brasil, o vírus ele pode se adaptar? Porque se fala que, por exemplo, na Europa o que contribuiu, principalmente o frio. Aqui nós vivemos logo no outono. E uma pergunta também, muita gente me perguntando desde ontem. A questão, por exemplo, de um inseto, de um pernilongo que pode picar uma pessoa infectada e depois pica outra. A senhora tem informação médica a respeito disso? Não há informação a respeito de transmissão por outro vetor sem ser humano, tá? Nesse momento, agora, não tem essa informação. Quanto ao vírus, o vírus é novo, comportamento novo. Lembrando que o coronavírus não é a primeira vez que a gente já tem ele em cenário. Por que a gente chama ele de novo coronavírus ou Covid-19? Porque da família dos coronavírus, esse sequenciamento genético foi observado agora. A questão do clima, a gente não tem certeza. Lembrando que no passado, uma das famílias de coronavírus no Oriente Médio também fez estrago. Então, neste momento, é leviano da nossa parte falar algo a respeito da temperatura. Você acha que esse pânico emocional que as pessoas estão enfrentando se deve à última situação em que o influenza causou uma assustadora, um comportamento assustador nas pessoas? Eu acho que dessa vez nós estamos com políticas públicas mais incisivas e que com a internet, com o advento da internet, a informação está chegando mais pessoas e acaba de forma correta, impactando que você tem que tomar cuidado, só que também abre muita liberdade para falar besteiras, bobagens e maldades que as pessoas estão espalhando pela internet inadvertidamente. Falando para ligar para um 156, falando para se tiver sintoma para tomar isso, para usar o vinagre no lugar do álcool. São todas mentiras, não devem ser passadas à frente, só passa informação se você tiver a fonte e tiver certeza do que você está falando. O pânico se dá pela má comunicação. Acessa lá o nosso site, o r7.com, lá tem todas as informações verídicas, as informações que foram citadas agora há pouco na coletiva de imprensa, já vai estar lá para você com todos os detalhes. Então, esse tipo de comunicação você deve repassar. O que você assiste aqui no Balanço Geral, o que você acompanha aqui nos nossos telejornais, tá bom? Lombardi, você falava anteriormente, a conexão sofreu uma alteração, eu queria que você concluísse agora. Pois é, Matheus, eu tenho recebido nas minhas redes sociais centenas de perguntas desde ontem, quando nós começamos, inclusive ontem, a ouvir o Dr. Jean, e eu queria que a doutora Nicole explicasse algumas coisas básicas, e as perguntas são às vezes, muito ingênuas. Tem uma senhora que me ligou dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma guarda compartilhada com meu marido, meu bebê tem 1 ano, e meu marido vai pegar o bebê, eu não sei que tipo com quem que ele vai levar, para onde ele vai levar essa criança, como é que eu faço? A outra pessoa perguntou assim: eu estou gripada, que tipo de antigripal eu posso tomar? Porque, afinal de contas, tem alguns remédios que eu não posso. A gente sabe que o brasileiro se automedica, doutora Nicole. Então, tem umas coisas assim, como a outra pergunta que me disseram também, assim, vai começar a vacinação antigripal. Quem que vai primeiro? As crianças vão primeiro? Os idosos vão primeiro? Sim. Como é que fica isso? Dá uma explicaçãozinha para a gente sobre essa história, doutora. Gente, novamente, nós vamos dar um apanhado geral. A doença é transmissão por gotícula. Se eu puder não pegar o meu bebê, ou não pegar as crianças, pegar os idosos, pegar as pessoas que têm alguma doença e deixar em aglomeração, muito melhor. Se nesse momento o casal que está dividindo a guarda puder conversar e evitar esse deslocamento desnecessário da criança, melhor coisa possível. As pessoas que têm mais de 60 anos não devem sair de casa. Vamos exercitar mais a cidadania, se oferecer nós mais jovens. Quem vai no mercado traz coisa para os vizinhos também. Isso é bacana, isso funciona. O que a gente está pedindo é para evitar o contato com as gotículas, é só isso. Não tem nada de muito mais diferente. Lembrar de lavar a mão, entrou no banheiro, saiu no banheiro, limpa teu celular, porque lá você fica com a mãozinha o tempo todo e muitas vezes a gente esquece e acaba coçando o nariz, coçando a boca, arrumando o cabelo. É uma forma que eu dissemino o vírus em mim e no próximo.